Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 5, falando agora sobre triângulos, retângulos e o Teorema de Pitágoras. Olha que interessante, na aula de hoje, após tanto labutar nessas últimas aulas, a gente chega em condições de demonstrar quase que imediatamente o Teorema de Pitágoras. Então é um dos frutos dessa aula, a demonstração do Teorema de Pitágoras, que já deve ser de interesse de muita gente, mas claro, aplicações disso, algumas aplicações interessantes em triângulos retângulos. Vamos lá. Para começo de conversa, nós vamos fazer uma proposição 30. Essa proposição 30, ela tem um resultado um tanto quanto interessante. É uma observação muito interessante para se fazer em qualquer triângulo retângulo e a partir dessa observação, desse resultado, você conseguir muita coisa legal, resolver muito exercício usando essas informações de triângulos retângulos. Vamos lá. Primeiro, considera ABC um triângulo retângulo em A. Tá? Então, o vértice em que ele tem um ângulo reto é o A. Considera neste vértice a altura partindo deste vértice, AH. Quem é o H? O H é o ponto no segmento BC, no segmento oposto, em que a altura chega, Bom, e aí então você pode concluir uma coisa. A partir desse H formaram-se dois triângulos, um basicamente à direita e outro à esquerda do seu triângulo. E esses dois triângulos são semelhantes e mais ainda eles são semelhantes com o triângulo grandão. Aqui tem a demonstração, mas vocês viram que eu fiz de forma apenas escrita, mas o interessante, deixa eu ver se eu tenho figura aqui, não tenho figura. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer a figura aqui. Vou fazer a figura do triângulo ABC, só que vocês vão falar assim, poxa, você está fazendo um triângulo, professor, um triângulo escaleno. Tá bom, sim, escaleno. Só que eu estou colocando o ângulo de 90 graus aqui em cima. Então, esse é o A, esse, por exemplo, é o B e esse é o C, tá ok? Eu coloquei o ângulo de 90 graus ali em cima porque é mais fácil de nós verificarmos o que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? E aí, o que o exercício fala? Você baixa a altura com relação ao vértice A. Então, baixa lá a altura com o vértice A, ok? Aqui, então, está o ponto H. Você baixou a altura faz 90 graus com o lado oposto, tá ok? Então, nós fizemos isso. E aí, com essa altura, bonitinho. A conclusão, se você observar, é que o triângulo aqui formado à esquerda, ACH, o triângulo à direita, ABH, e o triângulo grandão são todos semelhantes entre si. Ok? Isso é muito legal. O triângulo grandão é semelhante com esse, é semelhante com esse. Isso vai nos permitir ter algumas propriedades e daí, inclusive, tirar o Teorema de Pitágoras. Então, vamos demonstrar que essa semelhança existe. Olha só, como é que a gente faz isso? Denote por alfa o CAH. Então, vamos chamar isso aqui, CAH de alfa. E vamos chamar de o BAH de beta, tá bom? Ok. Próximo passo. Você pode perceber, obviamente, pelo desenho, que alfa mais beta é 90. Afinal de contas, se você juntar os dois, dá o ângulo reto aqui, A figura deixa isso bem claro. Então, pessoal, aqui faz 90 graus também, não é? Se eu chamasse isso aqui de x, quanto valeria o x? No triângulo ACH, se você somar os três ângulos, isso tem que dar 180. Afinal de contas, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, não é? Quem é o x, então? Joga esse 90 para lá, ele vai negativo. Joga o alfa para lá, ele vai negativo. E aí fica 180 menos 90, que é 90. Observe, então, que o x é 90 menos alfa, não é? Acontece que o beta, lembra que eu falei agora há pouco, estava escrito aí, que o alfa mais beta é 90? E o beta, então, se você jogar o alfa para lá, você vai perceber que o beta também é 90 menos alfa. Ora, o beta é 90 menos alfa e o x também, então quer dizer que esse x aqui é beta. Não é? Esse ângulo aqui, na verdade, eu posso apagar e já colocar direto o beta, Se aqui é alfa e aqui é beta, esse beta é o mesmo desse aqui. Se você fizer o mesmo procedimento nesse triângulo da direita, você vai perceber que este ângulo também é o alfa. Afinal de contas, 90 mais beta mais alfa é 180, você vai perceber... Aliás, 90 mais beta mais y, sei lá, é 180, você vai perceber que o y vai dar 90 menos beta. Mas 90 menos beta também é alfa. Então, você vai perceber que ali é alfa, tá claro? E aí, pessoal, ora, você já conclui a semelhança facilmente, não é? Por quê?
Porque no triângulo da direita tem um ângulo medindo alfa e um medindo beta. E no triângulo da esquerda também tem um ângulo alfa e um ângulo beta. Portanto, você tem dois ângulos que coincidem num triângulo e outro. Moral da história, o triângulo da esquerda e da direita são semelhantes, como apresenta o final aqui. E por que eles são semelhantes ao triângulo grandão? Uai, porque o alfa está no grandão, né? E o beta também está no grandão. Então, o ABC, ele tem um ângulo alfa e tem um ângulo beta, bem como os outros dois que nós vimos. Então, simplesmente, por uma pura aplicação do caso de semelhança ângulo-ângulo, você chega à conclusão que o triângulo retângulo ele é sempre semelhante aos dois que você produz ao baixar a altura a partir do ângulo reto. Lembra disso, isso pode ser muito útil para você em uma série de situações. Bom, e é útil inclusive para o seguinte corolário. Em alguns lugares, pessoal, eu já trabalhei bastante com ensino médio, com cursinho, e isso, uma consequência dessa proposição sempre é muito importante, além do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, você deve lembrar, ele é importante, mas essa consequência, esse corolário aqui também é muito útil para resolver exercícios de vestibular, de coisas assim, e claro, para aplicações mesmo no cotidiano da geometria, tá? Então, em muitos lugares, até o pessoal dá uma brincadinha, eu vou explicar já aqui. Tem um joguinho aqui de palavras para lembrar dessa frase, do que esse corolário nos diz. Se você tiver um triângulo ABC retângulo em A, como a gente tinha ali, e você baixa a altura a partir do ângulo A, então mesma figura, tá, pessoal? Nós temos um triângulo retângulo ABC, o ângulo reto está aqui em cima, eu coloquei ele aqui, mas podia ter sido aqui, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Aí a altura seria essa daqui. Bom, mas aqui a altura está aqui, né? No caso, a altura aqui seria isso aqui, tanto faz, eu estou virando ele, né? Bom, então, se você fizer o comprimento da altura H pelo comprimento desse segmento aqui que é perpendicular à altura, portanto eu posso chamar até de base se você preferir, isso vai coincidir com AC vezes AB, que são os dois catetos. Ou seja, a altura vezes a hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Essa informação é muito interessante. E aí tem uma outra conclusão aqui. Eu falei besteira, né? Não, eu falei besteirinha. Não falei não. Deixa eu ver se está escrito certo. Aqui que está escrito um negócio errado, pessoal. Me perdoem aqui no texto, tá bom? Aqui está escrito AB vezes BC, não é. É AB vezes AC. No lugar desse segundo B aqui é A, tá bom? Vai ficar claro na figura para vocês. Está escrito errado no slide. Lembra disso aqui. Era para estar escrito isso na primeira parte do slide. E aí, mais ainda, está escrito também aí, vamos ver se está correto aí, que se você fizer o quadrado da altura, isso vai dar igual ao produto dessas duas partes aqui, ó, HC vezes HB, tá? É o que está escrito aí? Só está escrito diferente, né? H quadrado é igual a BH vezes HC, mesma coisa, né? Então, olha só, você tem duas informações a respeito de um triângulo retângulo a partir da sua altura. E isso é muito legal, isso é muito importante, vocês vão perceber já por quê. Imagina então que você tem um triângulo como esse, por exemplo, que está aí na sua tela, e aí aqui você chama o segmento BC de A, você chama o segmento AB de C, você chama o segmento AC de B, aqui está a altura que eu vou chamar de H, e esses segmentos aqui que foram formados à esquerda e à direita do H, eu vou denominar por Mzinho e Nzinho. Com essa anotação, o que significa essa frase da esquerda, dita corretamente? Significa o seguinte, se você fizer a base vezes a altura, ou seja, A vezes H, hipotenusa vezes altura com relação à hipotenusa é igual a BC, ou seja, o produto dos catetos. Guarda essa frase. Hipotenusa vezes altura com relação ao ângulo reto é igual ao produto dos catetos. Alguns, né, eu usei até o termozinho, já vi por aí o pessoal chamar isso aqui de H-buck. H-buck, para lembrar que é o cateto, mas H-buck às vezes pode confundir, porque você não sabe quem é o B, quem é o C, mas pode ajudar, né, lembrar com essa frasezinha, com essa brincadeirinha. Mas enfim, lembra do seguinte, hipotenusa, tá vendo? Oposto ao 90, hipotenusa vezes a altura com relação à hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Lembra disso. Hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Lembra disso.
Tá bom? Aliás, isso aqui, não sei se você já estudou a área de figura, eu espero que sim, mas isso aqui te dá uma ideia de por que a área em triângulo retângulo acaba sendo coincidente, independente do lado em que eu vejo. Posso ver esse aqui como base, esse como altura, esse como base, esse como altura, tá? E a segunda frase que está aqui no corolário nos diz que a altura ao quadrado é igual ao produto dos segmentos que estão à esquerda e à direita do H, ou seja, M vezes N. Vamos demonstrar isso rapidinho e aí fica fácil. Considere essa anotação aqui, tá, pessoal? Eu vou até escrever aqui para você poder acompanhar também através da lousa, né? Já que eu vou passar o slide. Então, aqui nós temos um triângulo, tá? E esse triângulo, ele tem ângulo reto aqui em cima, o Bzinho está aqui, o Czinho está aqui, e aí você baixou uma altura aqui, você tem um H. Ao fazer isso, você ficou com alguns segmentos, que aqui eu chamei de Bzinho, aqui de Czinho, aqui de Azinho e aqui de Hzinho. O segmento à esquerda do H eu chamei de M, a medida, e a direita do H de N, tá bom? Então, bom, observando essas figuras, vamos lá, vamos considerar ela na nossa demonstração. Você pode perceber que o triângulo ACH é semelhante ao AHB. Poxa, por quê? Porque a proposição 30 que nós acabamos de demonstrar nos diz isso. Lembra? Corolário é consequência da proposição. Estou usando a proposição imediatamente aqui. E como eles são semelhantes, então, em particular, veja só. Como é que eles eram semelhantes mesmo? Esse ângulo aqui vale alfa e esse beta, então aqui também era beta e aqui também era alfa, lembra? Então, o triângulo da esquerda é semelhante com o da direita. Olhando para isso, eu posso pensar assim, M sobre H, veja, o M é o cateto oposto ao beta e o H é o cateto oposto ao alfa. Então, M sobre H é o cateto oposto ao beta sobre o cateto oposto ao alfa. Como ele é semelhante ao triângulo da direita, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Quem é o oposto ao beta aqui é o H, quem é o oposto ao alfa aqui é o N. Então, isso aqui fica igual a H sobre N. Tá bom? E é o que está escrito aí no slide. Aí você multiplica em cruz e chega de graça que o H quadrado é MN, ou escrito como estava lá, a H quadrado é BH vezes HC. Então, veja que sai direto como consequência da semelhança do triângulo da direita com o triângulo da esquerda. Agora, como o triângulo ACH, que é esse aqui da esquerda, ele é semelhante com o grandão, eu posso fazer a mesma análise. Posso pensar assim, o B sobre A, vamos lá, B sobre A. B é o cateto oposto ao beta, o A é o cateto oposto, aliás, o A é a hipotenusa. O B é o cateto oposto ao beta, o A é a hipotenusa. Então, vou comparar com quem? Cateto oposto ao beta, M, ok? Sobre hipotenusa, hipotenusa B. Tá claro, pessoal? Eu fiz alguma coisa errada ali. Não tá batendo com o que eu fiz, né, pessoal? Vamos de novo. Cateto oposto, primeiro, vamos olhar para o triângulo grandão, o ABC. Vamos lá. Aqui é o cateto oposto ao beta e aqui o oposto aqui é a hipotenusa. Então, estou comparando B sobre A. E agora eu vou olhar neste aqui, cateto oposto ao beta é o M e hipotenusa é o B. Então, tá certo. Eu escrevi alguma coisa errada ali. Ou não? Ah, não, vamos olhar para esse aqui. Vamos olhar para este aqui, pessoal. Ao invés de a gente comparar com o da esquerda, é que eu estou pensando aqui, eu escrevi ACH. Mas vamos pensar de outro jeito. Vamos comparar o triângulo ABC. Ele também é semelhante com o triângulo da esquerda, né? AHB, tá certo? É que eu posso tirar tanta relação daqui e o que eu quero é alguma que me interesse mais. Então, vamos lá, de novo. O B é oposto ao beta, o A é a hipotenusa do triângulo ABC, ok. Agora, no triângulo AHB, da direita, quem é o oposto ao beta? O oposto ao beta é o H. E quem é a hipotenusa é o C. Aí a gente obtém a informação que está ali. Então, de novo, me perdoem a falha, o que eu queria observar não era o ACH, mas era o ABH aqui nessa semelhança, tá bom? E aí, claro, você pode multiplicar em cruz e chegar, obviamente, em AH é igual a B vezes C, ou seja, AH vezes BC igual a AC vezes AB, que é o que estava prevendo o enunciado. Tá certo, pessoal? Então, acabou a demonstração. Me perdoe só uma pequena confusão que eu fiz pelo texto, né? Mas você vê que você pode tirar um monte de conclusões e aí, olhando para o triângulo grandão, comparando com esse da direita, aqui você chegava já na conclusão que te interessava, tá bom? Que era comparar as três medidas do triângulo com a altura.
Claro, é importante saber fazer essa demonstração porque você acaba usando ela na prática. E aí, como consequência disso, pessoal, então vejam só, se você tiver um triângulo retângulo como esse, guarda essa informação sempre. São duas informações, h² é igual a mn, ou seja, aqui vale n, aqui vale m. Os segmentos determinados pela altura, quando você faz o produto, dá igual a h². E a outra informação é a h igual a b vezes c. Essa de cima a gente vai usar agora para alguma coisa, mas essa outra aqui é bom você ter em mente, tá? Que a hipotenusa vezes a altura com relação ao ângulo reto é igual ao produto dos catetos. Essa é importante você carregar com você, tá bom? E aí vamos perceber como é que isso aqui vai desembocar no Teorema de Pitágoras. Olha só. O que diz o Teorema de Pitágoras, que é o nosso Teorema 8 nesse curso? Num triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Olha só para essa figura que está aí no slide. É um triângulo retângulo, tá certo? Que eu denominei por ABC, os seus vértices. Segmento Azinho oposto ao vértice A, segmento Bzinho oposto ao B, segmento Czinho oposto ao C. O que está dito aí no Teorema de Pitágoras? Que se eu fizer a hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, isso vai dar a mesma coisa de ter somado B ao quadrado com C quadrado. Ok? Então A² é igual a B² mais C². Essa informação, eu imagino que você até carregue com você, né? Muito importante para geometria, claro, tem um charme, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá bom? Bom, e vamos demonstrar. Agora, com isso aqui tudo, pessoal, vocês vão ver como é que sai bonitinho o Teorema de Pitágoras. Veja, vem de semelhança. Tudo que nós estamos fazendo aqui vem da semelhança desses três triângulos que estão aparecendo na figura. Então, considere essa figura que eu fiz no slide. Eu vou fazer ela aqui de novo também, só para você carregá-la com você, tá? Então, aqui temos o A, Azinho, B, Bzinho, C, Czinho, tá bom? Então, considere essa figura. E aí, de novo, bom, não preciso dessa porque ela já está aqui, né, pessoal? Não vou fazer ela de novo. Ela está aqui na lousa, né? Vamos usar ela do jeito que ela está aqui. Baixa a altura AH de novo. Baixa a altura AH de novo. A altura com relação ao ângulo reto. Bom, como nós já discutimos na proposição 30, o triângulo grandão é semelhante a esse da esquerda e a esse da direita. Em particular, estou apontando aqui para esse da esquerda. Então, você pode concluir o seguinte. Você pode concluir essa informação que está aí. A hipotenusa do grandão sobre o cateto oposto ao beta é igual à hipotenusa deste aqui, que é B, dividido pelo cateto oposto ao beta, ou seja, B sobre M. Tá ok? Então, estou dividindo sempre. Nesse caso aqui, eu estou fazendo hipotenusa sobre cateto oposto ao beta. E aí você multiplica em cruz, fica B² igual a AM. Vou chamar de 1 essa equação. Agora, o triângulo grandão também é semelhante ao triângulo da direita. E se ele é semelhante ao triângulo da direita, o AHB, então vamos fazer a mesma brincadeira, vamos fazer a mesma coisa. Se eu fizer hipotenusa do grandão sobre o lado oposto ao alfa, A sobre C, então isso aqui também tem que ser igual à hipotenusa desse aqui, que é C, dividido pelo cateto oposto ao alfa, que é o N. Então, é o que está escrito aí. A sobre C igual a C sobre N. Você multiplicando em cruz, você vai obter C² igual a vezes N. Vou chamar isso aqui de equação 2. E agora a gente já pode abandonar o desenho, vocês vão perceber por quê. Tenho duas equações. O que acontece se você somar as duas equações? Ou seja, somar B² com C², que está à esquerda. Se você somar B² com C², segundo essas duas equações, o B² ele é igual a AM e o C² igual a N. Então, posso substituí-los por AM e AN. E aí você pode colocar o A em evidência. Ao colocar o A em evidência, fica A igual a A multiplicado por M mais N. Acontece que você vê claramente que se você juntar o M com N, segmento M com segmento N, dá um segmento de tamanho M mais N, que na verdade é o mesmo do A. Então, M mais N vale A. Isso aqui é A vezes A, e A vezes A é A². Portanto, A², hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. B² mais C² e Teorema de Pitágoras demonstrado. Uau! Né? Vocês viram de onde veio tudo isso? Dessa repartição. Você tinha o triângulo retângulo, passou a altura ali no ângulo reto, formou dois triângulos semelhantes ao grandão e aí você faz de tudo. Né? Em particular, prova o Teorema de Pitágoras. Guarda na tua cabeça para aplicar o Teorema de Pitágoras e
hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Guarda essas duas, você vai precisar. Em particular, vamos resolver alguns exemplos. Vamos lá. Primeiro, um exemplo 1 que está aí no seu slide. Vamos para o exemplo 1 que está aí no seu slide. Encontre x e y. Alguém vai falar assim, poxa, eles estão aí, ó. Aqui está o x, aqui está o y. Não, é encontrar o valor, né? Encontrar o valor. Bom, observa. O triângulo ABC ele é retângulo. Por quê? Porque tem aqui uma marcação de 90 graus aqui em cima. Então, ele é retângulo. Quais são os catetos? X, a medida dos catetos, x e 12. E a medida da hipotenusa, 13. Então, pelo teorema de Pitágoras, o que nós podemos garantir com certeza? O teorema de Pitágoras, ele garante que x² mais 12 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado, tá certo? Tá óbvio pelo desenho, não é cateto quadrado mais cateto quadrado igual a hipotenusa quadrado? E aí faz as contas, pessoal. x², 12 ao quadrado é 144, 13 ao quadrado é 169. Joga o 144 para lá, ele vai negativo. Fica 169 menos 144. E aí você chega à conclusão que x² é igual a essa diferença, que dá 25. Que número positivo, né? Lembrando que o x é lado de triângulo, então, que número positivo ao quadrado dá 25? A raiz de 25. E a raiz de 25 é 5. Portanto, usando o teorema de Pitágoras, você descobre um dos catetos. E o teorema de Pitágoras serve para isso. Dados os dois lados de um triângulo retângulo, você descobre o terceiro. Atenção, é num triângulo retângulo, né? Se não fosse um triângulo retângulo, é claro que eu não posso usar o teorema de Pitágoras, ok? Bom, que mais? Vamos lá, que mais? Você pode descobrir o y agora. Como é que nós vamos descobrir o y? Alguém poderia tentar achar Pitágoras, usar Pitágoras à esquerda, à direita e tal, que daria para fazer também, mas eu não vou fazer. Eu vou fazer de outro jeito, que é muito mais interessante. Eu vou usar a tal da tática que eu falei para vocês, que eu chamei de AH-Buck. Pela semelhança de triângulos, você chega nela. Você chega aqui, hipotenusa vezes a altura relativa à hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Neste caso, pessoal, qual é a hipotenusa? A hipotenusa é 13. A altura é exatamente o que eu estou chamando de y, tá vendo? Ó? Essa é a hipotenusa relativa ao ângulo de 90 graus. E os catetos, um mede x e outro mede 12. Só que o x nós acabamos de descobrir, né? É 5, então isso aqui é 5 vezes 12. E aí fica como? Fica 13y igual a 5 vezes 12. 5 vezes 12 é 60. Moral da história, quanto vale o y? O y vale 60 dividido por 13. Acaba aqui, tá ótimo, não precisa dividir, não precisa fazer nada. Essa é a medida do y, lembrando que nós usamos também que o x é igual a 5. Nós chegamos a essa conclusão e usamos também. Certo? Então, esse exemplo... Mais um exemplo aí, pessoal, exemplo 2. Nós temos um triângulo que não está dito, mas é um triângulo retângulo. É bom colocar isso, precisa, tá, pessoal? O triângulo ABC é retângulo. Então, tá faltando essa informação aí no enunciado, porque não tem colocado quadradinho aí, né? Retângulo em A. Então, adiciona essa informação aí. E sabendo disso, encontre B, C e H. Veja que B é a medida de um cateto, C também. Aqui nós temos uma hipotenusa valendo 5, dividida em dois pedacinhos de 2 e 3. E como é que ela foi dividida? Foi dividida a partir da altura relativa ao ângulo reto, cuja medida é H. Então, nós temos que descobrir todas essas medidas. Bom, como é que a gente faz isso, pessoal? Observe que nós temos 3 triângulos retângulos na história. Nós temos o triângulo da esquerda, da direita, o grandão. Tem várias formas de você fazer esse exercício. Uma delas é usando o tal do AH-Buck, né? Mas aqui eu vou fazer de um jeito um tantinho diferente. Que você pode perceber é que você pode aplicar Pitágoras também nos 3 triângulos. Então, se você aplicar Pitágoras no triângulo retângulo maior, no ABC, você vai perceber o seguinte: b² mais c² é igual a hipotenusa ao quadrado, que é 5 ao quadrado, e 5 ao quadrado é 25. Tá certo? Se você aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo da esquerda, você vai chegar ao seguinte, olha só, pelo teorema de Pitágoras, que h² mais 2 ao quadrado, que é o cateto aqui, né, 4, é igual a b². E se você aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo da direita, você vai chegar à conclusão de que h², h é um dos catetos, 3 é a medida do outro cateto, então 9, 3 ao quadrado, isso vai ter que ser igual a c², que é a hipotenusa aqui, não é mesmo?
Então você pode perceber que a partir do teorema de Pitágoras, neste exercício, você consegue 3 equações, as quais tem 3 incógnitas. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse b quadrado aqui, eu sei que ele é igual a tudo isso. Esse c quadrado é igual a tudo isso. Eu vou substituir na equação de cima. Tá vendo? Eu vou substituir essas duas informações na equação de cima. Vai ficar assim, ó. No lugar do b quadrado, eu vou colocar tudo isso aqui, ó. H quadrado mais 4. E no lugar do c quadrado, eu vou colocar o que ele vale, ou seja, h quadrado mais 9. Tá bom? E aí isso tudo tem que dar igual a 25, segundo o que está escrito aqui. Então, pessoal, olha só, é só fazer a conta agora. H quadrado mais h quadrado fica 2h quadrado, 4 com 9 dá 13, e aqui isso tudo está dando 25. Jogando esse 13 para lá, você vai ficar com 25 menos 13, que dá 12. Jogando esse 2 dividindo, você tem 12 dividido por 2, que é 6, e, portanto, quem é o h? Raiz de 6. Tá bom, então, primeira coisa, descobrimos o h. E descoberto o h, nós voltamos em cada uma das equaçõezinhas aqui e jogamos ele, ó. Joga o h igual a raiz de 6 aqui. Como é que fica? Fica assim. Raiz de 6 ao quadrado mais 4 é igual a b quadrado. Raiz de 6 ao quadrado é 6, né? 6 mais 4 é igual a b quadrado. E aí b vai ser igual a raiz quadrada de 6 mais 4, que é 10, ou seja, raiz de 10. E pronto, resolvemos. Mesma coisa você faz nessa outra equação, substitui o h por raiz de 6, ok? Então fica raiz de 6 ao quadrado mais 9 igual a c quadrado, raiz de 6 ao quadrado é 6, com 9, 15, c quadrado é igual a 15, quem que é o c? Então, o c é a raiz de 15. Olha que legal! Então, com isso, nós matamos e encontramos os 3 valores pedidos no exercício. O b é raiz de 10, o c é raiz de 15 e o h é raiz de 6. Se você fizer algumas continhas aqui, você vai perceber que se você tivesse feito a hipotenusa, que é 5, vezes a altura, que é a raiz de 6, isso vai dar exatamente igual ao produto de raiz de 10 com raiz de 15, que é o produto dos catetos. Certo? Então vejam que a estratégia para resolver esse exemplo foi simplesmente aplicar Pitágoras nos 3 triângulos. Nem sempre isso é suficiente, como vocês podem perceber no exemplo 1. Isso até poderia ser feito, mas ia dar muito mais trabalho do que ter usado aquela informação adicional que eu dei para vocês, que veio do corolário da proposição 30. Tá bom? Exemplo 3, um exemplo mais geral. Exemplo 3, pessoal, é um resultado, inclusive, que você pode usar bastante em geometria. É bom que você saiba sobre esse resultado. E é bem simplesinho de demonstrar à medida em que agora nós temos o teorema de Pitágoras. Considere um quadrado de lado L. Lembrando que quadrado é um quadrilátero que tem todos os ângulos iguais e todos os lados iguais, né? Todos os lados e ângulos iguais. Bom, e aí esse exercício fala para a gente calcular o comprimento da diagonal do quadrado. Então, se eu traçar uma diagonal aqui, podia ser essa, podia ser outra, vocês percebem que dá a mesma coisa? O exercício fala, olha, calcule o comprimento dela. Bom, claro, né, pessoal? A diagonal é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Então, fica tão fácil a gente usando o teorema de Pitágoras É sempre bom escrever isso, tá, pessoal? Pelo teorema de Pitágoras, na hora de escrever, para o professor saber o que vocês estão fazendo. Pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a 2L quadrado. Eu tenho 2 deles, né? E aí, quem que é o x, então? Bom, vou extrair a raiz quadrada do outro lado, já que está ao quadrado, né? E aí fica como? Primeiro, produto de duas coisas eu posso separar a raiz. Então, fica raiz de 2 vezes raiz de L ao quadrado. Quadrado de raiz, eu posso, neste caso, como estamos sempre tratando com números positivos, então eu posso tirar e fica só o L. Aqui está a informação buscada. Se eu tenho um quadrado de lado L, qual é a medida da diagonal? Raiz de 2 vezes L. Se esse L fosse 1, fosse um quadrado de 1 centímetro, teríamos uma diagonal de raiz de 2. Uma informação sempre interessante. A diagonal, então, de um quadrado sempre mede raiz de 2 vezes a medida do lado do quadrado. E outra coisa interessante também, que a gente vai usar, inclusive, mais para frente, quando falarmos de áreas de triângulo, é esse exemplo 4 que está aí. Calcule a altura de um triângulo equilátero. Olha, pessoal, triângulo equilátero, vocês se lembram, né? É o triângulo que tem todos os lados iguais.
Mas mais do que isso, é o triângulo que tem todos os ângulos iguais também, mas a gente não vai precisar disso aqui agora, né? Calcule a altura de um triângulo equilátero, aqui não foi falado como, mas imagina que o seu triângulo equilátero também tenha lado L, tá certo? Bom, tá nas listas de exercício a seguinte coisa que eu vou dizer para você. Se você baixar a altura aqui, a altura do triângulo equilátero, a altura ela acaba sendo coincidente com a mediana. A altura e a mediana estão no mesmo lugar. O que significa? Mediana divide o lado na metade. Significa que então este pedacinho vale L sobre 2, bem como o de cá. Certo? Pega o lado e divide por 2. Ok? E eu quero saber a medida exatamente disso aqui. Ó. Esse que eu quero descobrir. Essa medida que eu quero descobrir é a altura. Vou chamar de x e vou descobrir fazendo o quê? Poxa, aqui à direita, como eu baixei a altura, eu tenho um triângulo retângulo. Então, mais uma vez, pelo teorema de Pitágoras, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que cateto ao quadrado mais cateto, L sobre 2 ao quadrado, uso parênteses para lembrar que o 2 de baixo também está ao quadrado, é tudo isso ao quadrado, é igual a L quadrado. Certo? Bom, essa conta eu não vou fazer exatamente para ganhar tempo, já que isso aqui é álgebra pura, né? Coisinha bonitinha. E você vai chegar à conclusão que o x, pessoal, vai ser igual a raiz de 3L sobre 2, tá? Vou deixar essa continha para você fazer como exercício, tá ok? Ok? Bom, isso aqui é só desenvolver a conta. Como é que você desenvolve essa conta? Não contei, né? Mas você sabe que você tem que isolar o x. Joga isso aqui para lá, resolve umas continhas envolvendo quadrados, depois frações e chega na continha, tá bom? E para fechar, pessoal, a teoria desta aula, vamos fazer mais uma proposição que é conhecida como a recíproca do Teorema de Pitágoras. Se você já estudou alguns conceitos de lógica, acredito que você esteja estudando em outro curso, você deve ter percebido o seguinte: se você tem duas proposições P e Q, e uma proposição P implica numa proposição Q, tem o se então, né? Se P, então Q. Não necessariamente Q implica P. Isso não necessariamente vale, mesmo que P implique Q, isso não necessariamente você tem que Q implica P. Q implicar P é o que nós chamamos então de recíproca. Recíproca. E aí é a recíproca do Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Diz o seguinte: se você estiver num triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. O que seria a recíproca? Se vale a fórmula, então o teorema... se vale a fórmula, hipotenusa ao quadrado, um lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois ao quadrado, então o triângulo é retângulo. Então, é essa a informação que está dada na proposição 31. Em um triângulo, se o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, então esse triângulo é retângulo, é a recíproca do Teorema de Pitágoras. E ela então diz uma coisa para a gente: se você tiver um triângulo que tem medidas A, B e C para os seus lados, e essas medidas satisfizerem assim, soma dos quadrados de dois deles é igual ao quadrado do outro, então o triângulo é retângulo. Retângulo onde? Que eu não sei. Retângulo no vértice oposto a este lado que ficou sozinho na equação, ou seja, retângulo aqui. Certo? Eu não tinha falado que era retângulo, mas se valer a fórmula, então o triângulo é retângulo. Então é uma informação legal, né? Vamos demonstrar? Vamos lá. Considera um triângulo ABC, vou fazer uma figura aqui. Vamos considerar um triângulo ABC. Ó, não estou falando que ele é retângulo, tá certo? Não estou falando que ele é retângulo. ABC. De modo que AB seja C, AC seja Bzinho e aqui BC seja Azinho, né? E vamos supor que valha a fórmula. A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Veja, eu não disse que aqui é 90. Não disse. Eu não sei quanto vale este ângulo aqui. Tá ok? Não está dado. Eu quero mostrar que ele é 90.
E eu vou considerar um outro triângulo DEF. Olha só. Um outro triângulo que eu vou chamar de DEF com as seguintes informações. DE. Essa medida é a mesma deste lado, Bzinho. DF. Eu fiz DF com um segmento da mesma medida deste lado, tá certo? Então, peguei um palitinho do tamanho desse, pus aqui, peguei um palitinho igual a esse e pus aqui, só que aqui eu fiz eles formando um ângulo de 90 graus. Então, veja que eu construí isso aqui. Não estava aqui esse segmento. Não estava aqui. Eu tinha esse palitinho medindo B, eu tinha esse palitinho medindo C, e eu coloquei um do lado do outro formando um ângulo de 90. A hora que eu fiz isso, surgiu o triângulo. A hora que eu fiz isso, eu fechei. Tá vendo que é diferente? Aqui eu peguei dois lados e fiz o ângulo de 90 graus com eles. Aqui eu só tinha os três lados. Vejam que eu não sei se aqui vale A. Se você que aqui é B, aqui é C, aqui é 90. Não falei nada desse terceiro lado. Eu não sei quanto ele mede. Bom, acontece que esse é um triângulo retângulo. Eu não sei quanto esse lado mede, mas eu vou chamar ele de Dzinho. Tá? E aí, se eu chamar esse aqui de Dzinho, se você aplicar Pitágoras aqui, vai ser hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. D quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, como está escrito aí. Só que B quadrado mais C quadrado, por hipótese, é A quadrado. Então, tá aqui. Olha o que está escrito aqui. D quadrado igual a A quadrado. Poxa, quando que o quadrado de número positivo é igual ao quadrado de outro número positivo? Quando os dois forem iguais. Quando A for igual a D. Moral da história, esse aqui também é A. Uai. Então, quer dizer que esse triângulo ABC e esse triângulo DEF têm os mesmos lados? Caso LLL de congruência, eles têm os mesmos lados, mostra que este triângulo é congruente a este. E se os dois triângulos são congruentes, então a medida do ângulo oposto ao que mede A tem que ser a mesma coisa. Portanto, esse x aqui também tem que ser 90, igual esse aqui é. Demonstração concluída. Provamos que o triângulo ABC é retângulo. Não é legal essa demonstração? Não é bonitinha? Vejam, eu tive que produzir um triângulo diferente. Esse triângulo diferente aqui que a gente produziu, eu tinha assumido que ele era de 90 graus, mostrei que o lado dele mede a mesma coisa que esse, usando a hipótese. E aí nós mostramos que esses triângulos são, na verdade, congruentes, e daí tiramos que ali era 90 graus. Muito legal, né, essa demonstração? E aí, pessoal, a gente pode, como exercício, vou deixar como exercício, não vou fazer, vou deixar como exercício para você verificar se esses dois triângulos que estão aqui são ou não triângulos retângulos. Veja, não está dito se eles são triângulos retângulos. O que você tem que verificar para saber se eles são triângulos retângulos ou não? Observar se, ao somar, por exemplo, 6 ao quadrado com 10 ao quadrado, será que dá 8 ao quadrado? Bom, você já deve ter percebido que para isso dar certo, você tem que pegar o A e o B como sendo os menores, né? Então, os menores aqui são 6 e 8. Será que 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado dá 10 ao quadrado? Se isso acontecer, o triângulo é retângulo aqui em cima. Se não, não é. Aqui embaixo, pega os dois menores, 7 e 9. Será que 7 ao quadrado mais 9 ao quadrado é igual a 11 ao quadrado? Se isso acontecer, é porque esse triângulo é retângulo aqui em cima. Se não for, é porque não é. Simples, não? Bom, e com isso, então, nós terminamos essa nossa aula sobre Teorema de Pitágoras, triângulos retângulos, e aqui você já tem, então, mais um monte de coisas que você pode usar na resolução de exercícios e também na interpretação de várias situações envolvendo geometria plana, tá bom? Até a próxima aula e bons estudos!